som. Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Mais um domingo aqui na presença do Senhor. Vamos juntos adorar e glorificar a Deus. Amém? Hoje o pastor ele vai falar um pouco sobre santificação e consagração, né? E o que seria santificação? Santificação, irmãos, é quando nós deixamos as coisas do mundo, os costumes do mundo, para nos santificar a Deus. A palavra santificação vem de santo. Por isso que ele diz: ser de santo, pois eu, Senhor, sou santo. Quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos nos santificar, nos despojar do velho homem, de tudo aquilo que nós aprendemos no mundo para servir a Deus, nos limpar, nos purificar. E isso é muito importante, porque quando fazemos isso, o segundo passo é consagrar a nossa vida ao Senhor, que é você se dedicar a Deus, é você trabalhar em favor de Deus, é você viver para Deus. Essa é a fase da santificação e da consagração. Por isso que é muito importante aprendermos sobre isso, praticarmos, vivermos em santificação e consagração. Amém? E por que isso é tão importante? Eu vou ler aqui para vocês. E no livro aqui de Hebreus 12:14 diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Irmãos, sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação não podemos nos aproximar de Deus. Então entenda como isso é importante na vida de todo cristão, de todo aquele que diz ser filho de Deus, que serve a Deus, é a santificação. Sem ela ninguém verá a Deus. E repito, é ser santo. Santificação. Deixa as coisas, os costumes, as tradições do mundo e se separe para Deus. Amém? Hoje, nesta manhã, você vai ter a oportunidade de separar a sua vida para servir a Deus. Amém? Feche os seus olhos. Liga a sua fé, o seu coração a Deus. Pai querido e amado, estamos aqui na tua presença neste domingo, colocando a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor, porque queremos aprender mais de Ti e nos achegar mais e mais a Ti. Mas para isso precisamos, ó Pai, de um coração puro, de um espírito reto. Precisamos andar em santificação. Precisamos ser separados do mundo, separados dos costumes, muitas vezes separados daquilo que aprendemos no passado, que aprendemos no mundo, e termos uma vida santa, Pai. Porque, como diz a tua palavra, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. E sem santidade ninguém verá a Deus. E muitas vezes vivemos, ó Pai, separados de Ti, porque não estamos santificando a nossa vida. Não estamos sendo santos como o Senhor é santo. Mas nesta manhã nós temos a oportunidade de te buscar em espírito e em verdade, de nos apresentar a Ti como oferta viva e agradável ao Senhor. Meu Pai, que nesta manhã o Senhor possa pedir conta a cada coração, na vida dessa pessoa que clama, que busca por Ti.
fazer esta obra em nosso coração. Que o Senhor possa fazer esta obra em nosso viver, Pai. Aleluia. O Senhor está aqui. E eu te convido nesta manhã a colocar a sua vida, o seu coração na presença de Deus. Na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Ao Rei dos Reis consagrado, tudo que sou, diga que os louvores transbordam no coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça.
nos dá de vivermos aquilo que Ele tem para cada um de nós. Então que você aproveite, você busque esse Deus e viva para Ele. Amém? Aplauda o Senhor, vamos aplaudir. Pai querido e amado, aqui estamos prontos para ouvir a Tua voz. Aqui estamos preparados, ó Pai, porque viemos buscar a Tua presença, o Teu Espírito Santo em nossa vida. Estamos aqui para renovar as nossas forças, renovar a nossa fé em Ti, a nossa esperança no Senhor.
glorificar o teu nome, porque se hoje estamos aqui foi porque o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, Pai. E eu sei que tudo é para ti, tudo é por ti, tudo é para a tua glória, Pai. E a nossa vida é para a tua adoração, a nossa vida é para o teu louvor. E nós, como filhos do Senhor, estamos aqui para te adorar. Estamos aqui com o coração aberto, Pai, para nos entregar a ti, Deus. Oh, para louvar e glorificar o teu nome, Deus, com todas as nossas forças, com tudo que somos. Porque não olhamos o que vivemos, o que passamos, o que sentimos. Nós olhamos para a tua palavra. Nós olhamos para a verdade que é a tua palavra. E sabemos que ela vai se cumprir em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Por isso nós te louvamos, Pai. Por isso nós glorificamos a Ti, não pelo que temos, mas pelo que somos, filhos de Deus. Escolhidos do Senhor para louvar e glorificar o Teu nome. Oh, aleluia. Sua presença é Que nesse lugar, aqui neste lugar. diga para Ele de todo o seu coração. Sua presença é aqui neste lugar. Oh, a tua presença. Sua presença Oh, a nossa vida, o nosso coração. aqui neste lugar. Sua presença aqui neste lugar. Pai, é o que nós precisamos. Quantas são as pessoas, Deus, que não entendem o propósito de se entregar a Ti, de se doar, de entender, meu Pai, que é somente assim, se consagrando, se entregando e fazendo, meu Deus, a vontade do Senhor, fazendo, meu Deus, a Sua verdade, fazendo, meu Deus, a Sua fonte de inspiração. A verdade que vem do Senhor. Pois Israel, Senhor, conhecereis e a voz de liberdade. Conhecereis, Pai. Oh, precisamos conhecer, Pai. Precisamos ser despertados pela Sua vontade. Despertados, ó Deus, pela Sua sagacidade e pela Tua santidade. Pois diz o Senhor, sede santo, pois eu, Senhor, sou santo. Meu Deus, o Senhor sabe da necessidade e do querer de cada um que aqui está. O Senhor sabe daquilo que ele precisa. O Senhor sabe daquilo que ele quer receber. Mas o Senhor, como nós costumamos dizer, nós não recebemos o que queremos, mas sim o que precisamos. Então, Pai, tudo isso pela Sua presença, pela Sua vontade real no coração dos homens.
quando a sua vontade real no coração dos obreiros, quando a sua vontade realmente prevalece sobre a alma dessa pessoa, ela começa então a crescer no entendimento, e ela começa então a se entregar, ela começa a depender. Meu Deus, aonde está a igreja que depende do Senhor, a igreja que precisa do Senhor, a igreja que bebe das tuas águas, a igreja, meu Deus, que verdadeiramente busca o Senhor, independente de situações, de fatos, de circunstâncias. Porque está escrito, meu Pai, que quando nós recebemos a graça do Senhor nos dá a possibilidade de simplesmente fazermos conforme a sua palavra diz. Pela graça sois salvos mediante a fé, Pai. Precisamos apenas aprender a lidar com essa realidade, Pai. E por isso precisamos ser conforme diz a tua palavra. O Senhor procura adoradores que o adorem e que o façam em espírito e verdade, Pai. Aqueles que verdadeiramente entendem a sua responsabilidade pessoal, aqueles que entendem, meu Deus, para aquilo pelo qual foram escolhidos e chamados, porque nós não somos escolhas nossas, nós não somos decisões próprias, nós somos escolhas do Senhor, e essa é a regra, Pai. Essa é a razão pelo qual estamos aqui, Pai, para simplesmente santificar a nossa vida, para dar ao Senhor essa oportunidade de fazer, meu Deus, o melhor, de fazer, meu Deus, a essência do Senhor prevalecer sobre cada um de nós, para fazer prevalecer, meu Deus, aquilo pelo qual o Senhor nos chamou para sermos. Oh, Pai Santo, Pai querido, derrame da tua presença, derrame, meu Deus, da tua essência, a sua presença que é real na vida deste homem, dessa mulher, a sua presença que faz parte da vida dessa pessoa e que a faz crescer, meu Pai, em cada um dos seus atos, assim diante da tua presença, Pai, nós cremos nessa graça, aleluia. Sua presença somos moradas de Deus eterno. Somos aqueles que verdadeiramente Ele te amou. Somos aqueles que Ele te amou. Deus criador do céu, Deus criador da terra, Deus possuidor de tudo e todos. Precisamos dessa graça em nossa alma, precisamos dessa graça no nosso coração. Precisamos, ó Deus, verdadeiramente usufruir, viver dessas águas. Aqui, Pai, aqui na terra, onde nós estamos, como está escrito, que a nós, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E glorificaremos, ó Deus, e exaltaremos o Senhor a cada instante. Está na presença do Senhor. Ele vive a consagração, ele vive uma vida consagrada ao nome, e glorifique, exalte esse Deus maravilhoso e poderoso.
É a presença que nos faz crer que temos um Pai que pode tudo. O Pai que tem o reino, o poder, a glória, tudo é dele. E se nós então adentrarmos nesse entendimento, se nós então conseguirmos entender isso, as coisas começam a ser completamente diferentes. Então você verá Deus de uma forma que nunca antes viu. Mas para isso é necessário ter Ele como Senhor de nossas vidas. É necessário verdadeiramente dar a Ele a oportunidade que Ele precisa. Porque Ele não pode forçar, Ele não força ninguém. Ele espera voluntariedade da nossa parte, dedicação, empenho para poder conhecer esse Deus, para ser como Ele foi aqui na terra, para andar fazendo o que Ele fez, para executar as mesmas obras. Isso que precisamos, Pai, neste domingo. Pedimos, Pedro, Pai, que viemos para te adorar, para te servir, e isso em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Declare Maria de forte esse palmas. Graças a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos. E vou perguntar. Graças a Deus. Hoje, domingo, dia importante, dia de louvarmos e engrandecer o nome santo do Senhor. E nós vamos entrar na palavra agora para orar depois da mensagem. E eu quero que você dê muita atenção ao que você vai ouvir, porque é um dos temas mais difíceis de falar o que eu vou falar hoje. E sabe por que é difícil? Não é por causa da complicação das escrituras em si, não é por falta de estudo em si, mas sim pelo fato de você, são tantas coisas, são tantos detalhes, são tantas circunstâncias que envolvem esse assunto, e principalmente uma situação que Deus quer que eu tenha, que você tenha, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 7. Muito pesado, filha, muito fechado o negócio. Mateus capítulo 7. Aqui vai ser o nosso ponto de partida. Eu anotei ali, coloquei na memória ali alguns versículos para a gente poder entender melhor. Mas, versículo 21. 7, Mateus, versículo 21. Ele diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então veja que Jesus aqui está trazendo uma realidade que existe, infelizmente, nos dias de hoje. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Tem muitas pessoas que reconhecem Deus como Senhor, mas não servem a Ele como Senhor. Ela sabe que Ele é. Ela já teve um vislumbre, como diz, do senhorio dEle, do poder dEle. Se a gente pegasse aquela parte de Mateus, o versículo, acho que é o capítulo 6, versículo 10, que é a oração do Pai Nosso, começa no 9, e o versículo 13, se não me falha a memória, ele diz lá, claramente, ele diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Está do mesmo jeito. Então ele deixa claro aqui, que nem todo que diz. Então você pode chamá-lo de Senhor, e Ele é mesmo. Ele é Senhor nos céus e terra, Ele é Senhor absoluto, Ele é Senhor em tudo que faz, mas, apesar disso, Ele não se impressiona com isso. Sabe quando você chegar para uma pessoa, claro que na sua devida modéstia, né? Mas você chegar para a pessoa que já é campeã, que já tem estrutura, que já tem uma vitória em determinada situação, e você reportar para ela e fazer ela uma pergunta, né? Hoje, no momento, um dos grandes campeões aí da Fórmula 1 é o Lewis Hamilton. Então, se você encontra com o Lewis Hamilton e você pergunta para ele, você é o Lewis Hamilton? Ele se conhece, ele entende, ele vai falar assim, sou eu mesmo. Se você perguntar assim, você é o atual campeão da Fórmula 1? Sim. Se você perguntar, você tem X títulos, que eu não lembro agora quantos ele tem, o Schumacher tinha 7, e não sei se é ele ou um outro aí que já conseguiu o Vettel, não, acho que é ele mesmo, que já tem 8 títulos de Fórmula 1. Você pergunta, você tem 8 títulos de Fórmula 1? Ele vai falar sim. E se continuar as perguntas, ele vai até achar que você tem problema na cabeça. Ou seja,
Você está falando com a pessoa, você está dizendo o nome dela, você está dizendo o que ela faz, você está deixando claro que você conhece o que ela tem, e se for o caso, né, ele tem patrocínio de algumas empresas, e aí já está lá estampado no macacão dele, uma delas a tal de Petronas, e aí então você diz, você é patrocinado pela Petronas? Ele diz, sim. Aí chega uma hora que ela fala, você é retardado, você tem um problema na cabeça? Você está falando comigo tudo aquilo que é real, que é palpável. Sou eu sou campeão atual, fiz isso, aquilo, outro e tal, enfim. As informações que você tem dele não tem como serem refutadas, porque você está falando com ele. Aí também, essa situação que eu estou falando, é aquela pessoa que tem mania de ler a Bíblia para Deus. Ela cita as Escrituras no que se diz respeito, olha Deus, eu conheço isso. E se ele pudesse dar na lata, se ele dizia, eu sei, fui eu que escrevi, eu também conheço, fui eu que escrevi. Inclusive fui eu que fiz você ler isso aí. Muda alguma coisa? Não. O que vai mudar? Quando a pessoa entende que aquilo que Deus faz ela compreender na Bíblia, aquilo que Deus faz ela entender, é para que ela assuma aquilo, seja aquilo, faça aquilo conforme foi dado a ela. Se ela não entender isso, Deus não tem condições de ser Deus na vida dela e fazer muitas maravilhas que Ele gostaria de fazer. Então, por isso, hoje, o difícil é falar sobre esse assunto. Por quê? Porque Deus precisa de pessoas que descubram a sua escolha, o seu chamado. Pessoas que entendam para que nasceram e que admitam que aquilo que Deus quer para ela, aquilo que Deus almejou para ela, é a melhor coisa que se pode acontecer. Aqui ele deixa claro, no final do versículo ele diz, mas nem todo que se diz Senhor, Senhor, entrará ao reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Esse é o que verdadeiramente conhece. Aí ele diz mais, ele diz assim, eu vou direto nos versículos principais que eu vou para outras partes. 24, ele diz assim, todo aquele que, pois, escuta essas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. E a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Então veja que Jesus fala aqui uma coisa importante que eu e você precisamos ter na mente. Quando Deus fala uma palavra, Ele espera que você se enquadre, que você pratique. Porque se você não praticar aquela palavra, se você não quiser dar crédito àquela palavra, nem por isso vai deixar de acontecer as intempéries da vida. Ou seja, vai chover, o rio vai correr, a chuva vai descer, como diz ali, o vento vai bater, e se você é do tipo que não pratica aquilo que ele falou, sua casa cai. E é por isso que tem tanta gente retardada no sentido fé e sentido espiritual. Porque vira e mexe o capeta consegue derrubar a casa dessa pessoa. Agora repare que essa casa cai por intempéries da natureza. Vento, natureza. Rio, água, natureza. Chuva, natureza. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Deus nos dá uma palavra, nos fala algo, Ele espera apenas que a gente entenda que precisamos praticar aquilo, levar aquilo a sério e entender que a natureza vai acontecer para todo mundo. Entre outras palavras, Deus fala uma palavra para mim a respeito de um assunto, seja ele qual for, financeiro, moral, espiritual. Aquela mesma situação, pessoas do mundo inteiro vão enfrentar aquilo. Não vai ter diferença. A diferença é que eu decidi praticar e fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu não vou ser diferente dos outros homens. Eu vou ser de carne e osso como qualquer um. Eu vou ter as mesmas situações. Porém, eu entendi que a minha glória ou a minha graça está em praticar aquela palavra.
Isso é a pessoa que entende a escolha de Deus. E olha como é que se refere isso. Salmos 89. Vamos começar lá. Salmos 89. Então veja que, se você não praticar aquilo pelo qual Deus fala para você, Ele não pode impedir que a natureza derrube você, ou que a casa caia, como diz o ditado, né? A casa caiu. Olha o que diz, Salmos capítulo 89. Então, o segredo é você entender. Quando você entende que você precisa crer naquilo que Deus fala, para praticar o que Deus fala, você vai ter essa característica. 89:1 diz assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Ou seja, a pessoa pratica aquilo que ela ouviu, e mesmo que as intempéries, ou a tempestade, ou as coisas ruins aconteçam contra ela, ou venha contra ela, ainda assim, ela entende que vale a pena praticar o que foi falado. Por quê? Porque ela terá vitória e a casa dela não vai cair, ela não vai destruir os sonhos dela, os objetivos dela não será destruído. Ou seja, a pessoa entende que Deus é benigno em todos os momentos da vida dela. Ela é madura, ela compreende que aquilo que está acontecendo com ela é natural e poderia acontecer na vida de muitos. Eu já vi pessoas que a gente fica até meio que envergonhado, num certo sentido, e em relação a pessoas que são de outras religiões, que têm outra fé, que acreditam em outras situações. Um dia eu estava falando com um cidadão, e ele falando, né, da ajuda que ele recebia do Deus, né, vamos dizer assim, que ele acreditava, e ele falava assim com uma convicção, e eu ouvindo ele dizer, aí eu estava junto com outro pastor, e eu virei para o pastor e falei assim: você viu o jeito que o camarada fala? Tem crente que não fala com essa convicção de Jesus, igual ele fala da senhora dele lá, que ele tanto acredita que ajuda ela nos momentos mais difíceis da vida. E por que, aspas, em alguns aspectos dá certo? Porque a mente dele está focada em acreditar que aquela suposta santa ou santo ajuda ele nos momentos difíceis. A gente sabe que isso não é verdade, porque diz a Bíblia que as imagens de escultura, elas têm olhos, mas não veem. Elas têm ouvido, mas não ouvem. Tem garganta, mas não sai som. Tem língua, boca, mas não fala. Tem pés, mas não anda. Tem mãos, mas não apalpam. E diz a Bíblia que semelhante a ela se torna toda aquela pessoa que acredita nessas esculturas. Mas a mente dele está doutrinada a acreditar que o que acontece com ele é por providência divina dessa suposta santa ou santo. Agora imagine, uma pessoa consegue receber, aspas, graças, milagres, coisas acontecem, porque ela entende aquilo como natural. Ela sabe que ela vai passar por uma luta, uma batalha, mas ela vai ser ajudada pelo nosso Senhor, Nossa Senhora, conforme eles falam lá. E isso muitas das vezes dá força à pessoa para continuar. Lá na frente, quando ela se converte, ela diz: meu Deus, isso que eu acreditava, ou nesse que eu acreditava, nem é Deus. Deus é Jesus, Deus é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E como é que eu consegui ter aquilo tudo? E isso tudo está pautado no fato da pessoa entender que ela precisa praticar aquela fé. Ela precisa continuar crendo naquilo. Eu estava falando com uma pessoa há uns dias atrás, e ela lá toda escandalizada, cheia de situação e tal, num momento aí difícil que ela passou. E aí, consequentemente, deixou de vir à igreja, deixou de ser fiel a Deus. E eu disse a ela: olha, sabe o que falta de você? É entender que o seu Deus, o nosso Deus, ele é benigno continuamente. Ele não muda. Ele continua sendo benigno. E você tem que crescer para entender o que diz o livro de Romanos 8:28, onde diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas contribuem. O detalhe é você entender a benignidade do Senhor. Esses dias eu estava lembrando de um casal. Quer dizer, um casal não, que eles nem casaram. De uma moça lá no Grajaú, que me procurou na ocasião e pediu para que eu orasse por uma situação sentimental que ela estava passando lá, umas dificuldades com o noivo dela. E aí eu já
aproveitei e falei, qual é a dificuldade que você está enfrentando? Pastor, vou ser sincero, estou desconfiada que ele me trai. Tá, mas você tem indícios? Não. Você viu alguma coisa? Não. Alguém falou alguma coisa para você? Não. Mas a Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo 6, que ouve-se o Espírito é como o vento, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do reino, ou nascido de Deus. Então, já começa por aí. O apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, do capítulo o 8, o versículo o 16, 14, ele diz assim, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, todo filho transformou-se na imagem de Deus. Ele é espiritual igual Deus é, e ele aprende a ouvir. Então, essa menina não queria ser um escândalo na terra, não queria ser daquele tipo que casa e descasa, que hoje, infelizmente, eu vi uma matéria que é uma coisa até vergonhosa, mas é preciso reconhecer. Saiu uma matéria um tempo atrás falando sobre situação de família, o número de pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, que se separam, está igual o número de pessoas que não são cristãos e se separam. Antigamente, de cada 10 separação, 8 era de pessoas que não conhecem Jesus. Hoje está pau a pau. Como assim? Como é que pode? Será que esses crentes nos dias de hoje acham que Deus entende? Eu não estou feliz, eu vou largar esse, vou pegar outro. Como assim? Virou bagunça agora? Como disse, virou casa da mãe Joana, e é aí que o diabo vai minando a igreja. Ele vai tentando colocar na cabeça das pessoas que Deus modernizou, que Deus entende a opção sexual da pessoa e a ama do jeito que ela é. Sim, ele a ama. Isso não quer dizer que ele aprova e nem que ele vai salvá-la. E é importante você saber isso, por quê? Porque Deus precisa de novos Davis da vida. Pessoas que sejam como ele foi. O Davi cometeu um grande erro na vida, ele matou um homem, ele adulterou, e tudo porque ele esqueceu quem ele era. Ele esqueceu momentaneamente aquilo pelo qual ele foi feito, o que Deus quis dele. Olha o que diz. Vamos ler mais aqui. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. E com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pessoa santa, pessoa que foi e realmente que entendeu a regra do Evangelho, ela não deixa de cantar a benignidade do Senhor continuamente, ela sabe que tudo que acontece é para contribuir para o bem dela, e além disso, ela também não deixa de manifestar a sua fidelidade. O livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 13, lá diz o seguinte, ainda que sejamos infiéis, contudo, ele continua fiel, porque não pode negar a si mesmo. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não muda de opinião a respeito daquilo que ele falou para você fazer, aquilo no qual ele falou para você ser, e aquilo ou o lugar onde ele quer que você esteja. Ele não muda, não há acordo. E ele já escreveu isso para aqueles que são sinceros e querem dar continuidade e tropeçam e erram, qualquer razão que seja, mas aí a mente dele já vem esse versículo ao coração e ele diz, Deus, eu vou continuar, porque eu sei que o Senhor é fiel ao que o Senhor disse e o Senhor não vai mudar. E se o Senhor não muda, se o Senhor não teve outra opinião, também não posso. Então, irmão, ser santo é contrário do que muitos acham que é viver uma vida assim, né? Como eu costumo brincar. Tem gente que acha que ser santo é brilhar no escuro, é flutuar, é falar de forma diferenciada, é ter uma postura na hora da oração e ficar todo ali energizado e ora e reteté aquilo. Isso não tem nada a ver, irmão. O que tem a ver é a pessoa entender. Deus falou? Falou. Então eu vou praticar. E eu vou colocar isso aqui em prática, porque as intempéries da natureza, da carne, natureza da vida vai vir. O rio vai correr, a chuva vai descer, o rio vai correr e o vento vai soprar. E se você não praticou aquilo que ele falou, a casa cai mesmo. Aí, como eu disse, Deus continua fiel. Ele vai querer dizer o quê? Ele vai falar o quê para você? Que você continue, que você levante e refaça a casa.
Mas aí você vai ficar perdendo tempo um tempão. Imagine você. Tem gente que é assim, espiritualmente falando. Vamos dizer que o camarada levou, sei lá, 2 meses para poder fazer essa parede aqui do salão. Uma parede. E aí, ele de repente, por qualquer razão que seja, por N razões, ele se arrependeu e resolveu agora desfazer a parede, fazer com outro tipo de bloco, alguma coisa assim, e aí ele derruba a parede. Bom, aí ele tem dinheiro, tem condições, aí ele vai lá e refaz a parede todinha. O tempo que ele está levando para derrubar a parede, está impedindo que ele construa uma outra. O dinheiro que ele vai gastar para refazer a parede, era o dinheiro que ele poderia gastar para fazer a segunda parede. Mas não, ele derrubou. Aí vamos supor que aconteça uma outra coisa, ele descubra que a parede está torta por qualquer razão, ele derruba de novo. Aí vai fazer de novo. Ele está refazendo a parede já pela segunda vez, ele devia estar já na terceira parede. Continua na primeira. E aí passa-se uma situação, acontece um fato, cai a parede de novo. Aí ele refaz a parede. Já devia estar na quarta. Se ele ficar assim muito tempo, daqui a um tempo ele poderia ter construído 10 salões do tamanho desse aqui, e tem um só, que ele está sempre derrubando, fazendo de novo. Derruba, faz de novo. Derruba, faz de novo. Por isso tem tanta gente retardada espiritualmente. O tempo que tem na igreja devia ser evangelista, pastor, devia ser o cara em qualquer lugar no sentido espiritual, mas não se envolve. Porque Deus fala algo para ele, ele acha que ele pode questionar e deixar de praticar. Aquilo que Deus fala é benignidade. Aquilo que Deus nos mostra é a sua própria natureza de bondade. E Ele quer que eu creia, que eu fale sobre aquilo e entenda que aquilo é perpétuo, não muda. E além disso, eu tenho que continuar falando da sua fidelidade, ou seja, Deus é fiel. E não existe outro igual a Ele, não tem. E se eu entender isso, aí a coisa fica mais, aspas, né, de maior responsabilidade. Por quê? Olha o que ele diz, versículo 2. Pois eu disse, a tua benignidade será edificada para sempre. Irmão, edifica a sua vida com a benignidade do Senhor para sempre. Para de ser volúvel. Para de ser uma pessoa que começa e para. Uma pessoa que não dá continuidade a nada. Uma pessoa que gasta dinheiro com um monte de coisa e não chega a lugar nenhum. Tudo isso é característica de pessoa que acha que já que Deus é bom, e Ele é mesmo, já que Deus é amor, Ele resolve. Pode resolver, mas o tempo que você perde, o dinheiro que você gasta, já era, filho. Então essa moça aí, voltando lá ao caso da moça, ela orava. Deus é a pessoa certa. E detalhe, hein? Ela falou para mim, amava muito o camarada. Eu perguntei para ela, você quer a verdade ou você quer qualquer coisa? Não, pastor, eu quero a verdade. Está disposta? Estou. Então tá bom, está aqui, ó. A Bíblia diz que não há nada oculto que não há de ser revelado. Nada escondido que não venha saber. Então nós vamos orar, vamos fazer oração. Aí nós oramos. E aí então, depois de algum tempo, ela me procurou, já chorando e tal. Catou o camarada com outra. Mas ainda assim, gente espiritual é assim. Ainda assim ela falou assim, pastor, eu não estou ainda convencida do que eu tenho que fazer. Perdoar ele não é o problema. O problema é, ele realmente é o marido que Deus tem para mim, e inclusive para corrigir a vida dele, para ele não ser mais um safado da face da terra? Ou Deus me mostrou que eu estou entrando numa fria que eu vou me lascar? Eu virei para ela e falei, filha, eu não posso te ajudar, a não ser em oração. Eu posso te aconselhar, posso te dar livros, posso te mostrar algumas coisas, posso falar da experiência, mas essa experiência só você e Deus tem que ter. E ó, não deixe prevalecer o que você sente por ele. Porque ainda que você o ame muito, não vai mudar ele se não é propósito de Deus. E depois ela tomou uma decisão. Ela não casou com ele, não. Bom, hoje ela está casada, já tem filho, bem sucedido, tal. E o cara continua lascado, já fez um monte de porcaria. Alguém disse que chegou até você já ser preso.
Está do mesmo jeito. Mas eu conheço um caso semelhante numa outra situação. A pessoa descobriu uma infidelidade lá da parte aí foi o contrário, da mulher, da noiva. E aí ele procurou e disse, pastor, eu amo muito essa mulher. E eu sempre acreditei que ela é a mulher da minha vida. Eu falei, bom, então, você vai orar. Eu vou orar com você, você vai orar. E Deus vai confirmar e vai mostrar para você o que você tem que fazer. E Deus mostrou. E mesmo sendo traído, ele perdoou a moça, casou, vive junto, vive bem até o dia de hoje, nunca mais teve esse problema. E ela fala para todo mundo que se não fosse ele na vida dela, sabe Deus, se viva ela estaria. Tem esses casos. O que importa é que você entenda e ouça a voz de Deus. Por isso ele diz aqui, ó, final do versículo. Vamos ler de novo o versículo 2. Porque eu disse, na tua benignidade será edificada para sempre. E tu confirmarás a tua fidelidade até o quê? Até nos céus. Aquilo que Deus fala para você, aquilo é fiel até nos céus. Ou seja, a vida inteira aqui na terra e ainda eternamente. Então, irmão, a gente precisa crescer, a gente precisa aprender a levar Deus a sério. A gente precisa aprender a praticar o que Deus fala. A gente precisa colocar de lado o sentimento, como essa moça aí do Grajaú, que poderia hoje estar sofrendo e estar feliz. E infelizmente o outro não se corrigiu. Creio que ele teve chance também, mas não quis corrigir. Então é assim. Eu conheci um caso de um outro caso terrível. Esse aí foi terrível. A pessoa noiva de um camarada que hoje é um grande executivo, deve estar aí muito bem, sempre esteve e continua na posição, cresceu ainda mais, isso 30 anos aproximadamente atrás. E o camarada era o cara, sempre foi. Cara sério, respeitador. A moça até então dizia ser virgem, e aquela coisa toda. E marcaram aquele casamento dos sonhos, dinheiro envolvido, um monte de coisa. Faltando dias, não sei se mês, mas dias para o casamento, ela simplesmente desandou completamente. E se envolveu com um camarada que era inclusive o noivo dela era chefe do chefe, o cara top. Aí apareceu lá um Zé Ruela, comedor de arroz e feijão lá, um Zé qualquer lá. Ela traiu o noivo dias antes do casamento, com o pé rapado lá, e, enfim, pôs tudo a perder. O noivo passou um grande apuro, chegou a ter problema sério de depressão, tal, mas aí a igreja abraçou, ajudou, aquela coisa toda, ele se levantou. Hoje é executivo de uma grande empresa, o salário dele deve estar em torno de 20 a 25 mil reais, tem 3 filhos abençoadíssimos, tem um apartamento no Café Solúvel, tem um outro no Ibirapuera, etc e tal. Essa fulaninha, até onde a gente sabe, nos dias atuais, passava fome. Ela e os filhos que ela teve com esse cidadão, que foi o caso que ela arrumou lá, e ainda arrumou 2 filhos com ele. Preço do pecado. Simples assim. Ela um dia, pelo menos eu ouvi da boca dela, que eu a conheci, eu ouvi da boca dela um dia, que se arrependimento matasse, ela teria morrido. Agora, interessante, que ela estava na igreja, e durante vários dias, o pastor pregava uma mensagem falando sobre decisões que se tomam na vida, e que traz prejuízo não só aqui, no resto da vida aqui na terra, mas interfere até na salvação. Ela não quis ouvir. Não, eu estou apaixonada. Eu estou muito carente. Esse cara é bonito, é isso, aquilo, outro. Se entregou. Paga o preço até hoje. E é por isso que aqui diz que a fidelidade e a benignidade de Deus é para sempre, até o céu. Se você entender isso, Deus tem condições de usar você. Aí diz mais, ó, versículo 3. Fiz um concerto com o meu, o quê? Escolhido. Jurei a Davi, a meu servo Davi. Aí que está. Aqui eu vou partir para o outro lado agora, que é a conclusão da mensagem.
Querido, a sua vida vai para frente quando você descobre que você é filho de Deus. Mas apesar de filho, você tem que ser servo. Você tem que servir e fazer a vontade do seu Pai. Você tem que aprender que Deus é bom, benigno. E tudo que Ele fala, tudo que Ele mostra nas Escrituras, tudo que Ele quis para nós foi um ato de bondade. Se não entender isso, não vai. A gente vê a história de Maria. Maria estava lá nos seus afazeres, o anjo chegou para ela e deixou bem claro: salve, agraciada. Bendita és tu entre as mulheres, o Senhor é contigo, achaste graça diante do Senhor. Quer dizer, ele não disse a ela que ela ia ser lascada daquele dia em diante. Mas leia a história. A Maria deixou a sua família, ela teve que ir para uma terra distante, ela carregou Jesus, o bebê, no ventre dela durante 9 meses. Como alguém já disse, conversas assim de teólogos, tal, falou assim: olha, Maria, ela teve uma gestação como qualquer outra mulher. Ela teve as intempéries de qualquer outra mulher. Não penso, todo mundo crê assim, não penso que porque ela carregava Jesus, o Filho de Deus, na barriga, então se ela tivesse tendência a ter enjoo, Deus ia tirar o enjoo dela, porque afinal de contas está fazendo um favor para mim. Não creio nisso, ninguém crê nisso. Se você ler os termos bíblicos ou a Bíblia, você vai entender que todo homem a quem Deus chamou, ele era sujeito às mesmas aflições. Ele não era diferente dos outros. Ele não tinha particularidades, a não ser o fato de um coração fiel, um coração em crer na benignidade do Senhor. E olha o que diz o versículo 19. Diz aí: então em visão falastes do teu santo e dissestes: socorri um que é esforçado e exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo ungi. Com ele a minha mão ficará o quê? Firme, e o meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará, e o filho da perversidade não o afligirá. E eu derribarei os teus inimigos perante a tua face, e ferirei os que te aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele. E o meu nome será exaltado no seu poder. Porém a sua mão, o mar, à sua direita, à sua direita, nos rios. E ele invocará dizendo: tu és o meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito, e far-lhe-ei mais elevado do que todos os reis da terra. A minha benignidade lhe guardarei e o meu conserto será firme. Está aí, irmão. Deus não tem gente hoje quase na igreja para ele ser como foi com Davi. Davi, meu conserto será firme contigo. A minha mão te fortalecerá, o meu braço te fortalecerá, a minha mão será contigo, eu vou derrubar os teus inimigos, o filho da perversidade, que quer dizer os incrédulos, não vão te afligir, coisa nenhuma vai te acontecer. Agora, por que Deus falou isso para Davi? Vamos voltar ao versículo 19 para você entender. Ele diz, então, em visão falaste do teu santo, e disseste: socorri um que é esforçado. Entre outras palavras, a tradução mais atual, ela fala uma outra coisa. Eu até vou pegar uma aqui. Quer ver? Tem uma tradução acho que é a NVI. Por isso que, de repente, ler em algumas traduções diferentes facilita a sua compreensão e ajuda seu entendimento. Eu acho que é a NVI que fala. Tradução NVI, Nova Versão Internacional. E ela fala o seguinte: tudo característica que você precisa entender. Ela troca essa palavra de socorrer, que lá atrás, a gente não tinha essa informação. Mas hoje é até mais fácil, né, você compreender a Bíblia através dessas novas traduções que você entende. Então, na NVI, ela diz aqui o seguinte, ó. Ele diz:
numa visão falaste um dia dos teus fiéis, e cobri de força um guerreiro, e exaltei a um escolhido dentre o povo. A atualizada fala um pouquinho diferente. A atualizada diz: e eis que escolhi, numa visão falasse um dia a um santo. E aí ele diz assim: a um herói exaltei. Irmão, hoje eu vim aqui para procurar entre nós aqui os heróis. Agora, mesmo sendo heróis, tem até um livro que diz que é muito bom. Não li não, só ouvi mensagens sobre esse livro, do próprio escritor inclusive. E esse livro, o nome é Kryptonita. E ele usa esse termo baseado naquela história, né? Daquela ficção que a gente sabe do Superman. Homem de aço. Faz um monte de coisa, né? Tem uma força descomunal, tem lá a visão de raio laser, e voa, e faz e acontece. Mas aí tem um negocinho lá, que nos desenhos animados e na televisão, uma tal de Kryptonita, que é uma pedrinha verde, que se colocar perto lá do Superman, acabou o cara, já era. É o ponto fraco dele. Então, esse livro é baseado no fato de você entender que Deus elege você para ser seu cara em qualquer lugar. Ele te dá força, ele te cobre de forças, como diz aqui. Você vai ter força para ser diferente, você vai ter força mais do que os outros, você vai ser mais esforçado do que os outros, você vai ter mais inteligência, você vai ter mais sabedoria, mais capacidade, tudo mais. Mas você não pode esquecer que mesmo sendo você um Superman, você tem a Kryptonita. E o que é essa desgraça de Kryptonita para nós cristãos? Pecado. Quando você erra o alvo, quando você deixa de fazer, quando você deixa de ser, quando você deixa de estar, você está errando. Naquele erro, a força se esvainece. Naquele erro, aquela unção, aquela coisa toda que te envolve, acaba perdendo. Olha como a glória que Deus deu a Davi. 1 Reis, capítulo 8. Olha a glória que Deus deu a esse camarada. E ele está procurando hoje, irmão, novos Davis da vida. Ele quer isso para mim, quer para você, quer para aqueles que queiram se candidatar. Espero que seja você um candidato. 1 Reis, capítulo 8, versículo 16. Diz assim, ó: desde o dia em que eu tirei o povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi o quê? Escolhi o quê? A Davi, para que governasse sobre o povo de... Está aí. Deus escolhe, Deus te cobre de forças, Deus te faz um herói, Deus faz você ser o cara em qualquer aspecto. Porém, a Kryptonita ele não tira não. Lá nos quadrinhos, né? E no filme tem lá o tal do Lex Luthor lá, o Satanás lá em forma de Lex Luthor. É aquele que sabe que o Superman tem um ponto fraco. E o ponto fraco dele é a Kryptonita. É aquilo que o enfraquece. É aquilo que faz ele ser incapaz de ter aquela força toda e etc. e tal. A Kryptonita é o pecado. É a sua rebeldia de não querer ser, não querer estar e não querer fazer o que Deus quer que você faça. Ali elimina a sua força. Ali ele tira as suas habilidades, tal qual o seriado lá, ou esse folclore aí que fizeram desse personagem fictício, do tal do Superman, que é o cara, porém, a Kryptonita detona ele. E esse é o grande problema do cristão. Ele acha que ele pode fazer o que quiser, falar o que quiser, vestir o que quiser, agir do jeito que quiser, porque afinal de contas, Deus me ama. Irmão, não caia nessa armadilha. O fato de Deus te amar não tira de você a responsabilidade das suas obrigações. Não tira de você o compromisso de você praticar o que Ele fala. Porque se você não praticar, vai vir a chuva, vai vir o rio, e vai vir o vento, e vai derrubar a sua casa, ponto. Essa sua casa pode ser seu casamento, pode ser suas finanças, pode ser qualquer área, pode ser um ministério, pode ser o que quer que seja.
Deus não vai olhar como muitos pensam, que Deus vai olhar e falar, tadinho, né? Ele não quis praticar, então eu não vou nem deixar coisa ruim acontecer com ele. Não. Não praticar o que Deus te falou, vai acontecer a queda da casa. Acabou. Entenda isso, compreenda isso. Agora, Deus não força. Deus não vai forçar a mim, não vai forçar você, não força ninguém. É uma disposição sua de se entregar. O Davi foi escolhido, foi eleito. Deus não queria morar em lugar nenhum. Ele não queria morar em casa feita por mão de homem. Ele queria morar em Davi. Ele queria estar em Davi. Agora, para dar certo, Davi tinha que entender que ele representava um Deus que era benigno. E a benignidade de Deus era eterna ou perpétua. E ele não podia deixar nunca isso cair dos seus olhos. Ele sabia, Deus é benigno. Deus é fiel. O que ele disse, ele vai cumprir. Veja que Deus fala, olha, o meu concerto com Davi, eu não desfarei. O que saiu da minha boca vai ser assim eternamente. Por isso Davi se deu bem. Por isso ele tinha tanto sucesso. Ele só tropeçou quando esqueceu que ele era rei. Era tempo de todos os reis sair à guerra. Ele resolveu ficar em casa. Como assim? Ele era o primeiro a ter que ir, porque ele era rei. Além dele ter que ir porque ele era rei, ele tinha que ir também porque além de rei, ele era um homem de guerra. Ele tinha que ir. Esqueceu, deixou de ser. Naquela hora, o cão lhe aprontou uma boa lá e ele acabou caindo em tentação, fez aquela situação toda em Israel. Tudo por quê? Porque naquele momento o Davi fez como muitos de nós fazemos. Ouve a palavra, mas achamos que temos direito de discutir com Deus e dizer, não, eu não vou fazer isso, porque isso é muito difícil. João capítulo 17. João capítulo 17. Versículo 19. Isso aqui é responsabilidade quando a pessoa entende. Primogênito, eu já preguei aqui um tempo atrás, quer dizer aquele que é responsável, aquele que toma conta, aquele que representa o pai. O versículo, capítulo 17, versículo 17 em diante, diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Aqui, irmão, poderia falar muitas coisas, por causa da família, por causa dos negócios, por causa de pessoas que estão ao nosso redor. Me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus precisa nos dias de hoje de novos Davis. Jesus está hoje fazendo para você o convite, para que você seja um Davi. Esse louvor que você cantou, o primeiro deles, deixa bem claro, né? Deixa claro lá que você se consagra ao Rei dos Reis. Você que se dedica a Ele. Você que entende a escolha dele para você e você corresponde, essa é a palavra. Você corresponde à escolha de Deus na sua vida. E aí, queridos, nessa hora não adianta você querer colocar, mas eu sou fraquinho. Mas eu não tenho aparência, eu não tenho tamanho. Se você ler a história, você vai ver que Deus pensou até nisso em relação a Davi. O Davi diz a Bíblia que ele era franzino. Franzino quer dizer uma pessoa pequena e magrinha, pequenininho. Davi não era grandão. Ele era pequeno e franzino, magrinho. Além disso, ele era ruivo. E o povo daquela região não é ruivo. Inclusive, a ciência diz hoje que quem é ruivo natural, seja homem ou mulher, é uma mutação genética que a pessoa tem e por conta disso o cabelo dela fica avermelhado, né? Ruivo. Davi era ruivo. Ele não tinha aparência nenhuma que pudesse fazer dele um guerreiro. Baixinho, franzininho e ruivo. Mas dentro dele, ele era um verdadeiro leão. Ele era o cara. Ele entendeu que Deus olhou e falou, você é o cara. Escolhi você.
Ele só tropeçou uma vez na vida, quando deixou de ser, deixou de estar, que ele tinha que estar na guerra, e deixou de fazer o que ele nasceu para fazer. Enquanto ele teve consciência de que Deus é benigno, de que Deus é fiel, que Deus não ia cobrar, ia quebrar o conserto. Se você ler a história lá do Salmos 89, que ele é comprido, não dá para ler todo. Mas lá fala, Davi tinha consciência. Davi, eu te livrarei de todos os teus inimigos. Eu lhe darei vitória em todos. Ele ia para a guerra já sabendo. E aí, Davi, o que vai rolar? Vou vencer. Ah, mas como é que você sabe? Porque o meu Deus me ungiu e me deu a graça de estar comigo. A vitória é minha. Podia ver o que fosse. Lê a história. Agora tem um detalhe aí para a gente finalizar. A gente fazer a oração. Lá em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. E aí a gente já vai fazer a oração. O pessoal pode até subir já para o altar se quiser. Aqui está falando sobre a chamada de Davi. O versículo é o 13, diz assim, ó. Então Samuel tomou um vaso do azeite e ungiu no meio dos teus irmãos. E desde aquele dia em diante. Querido, as coisas de Deus são assim. Não foi depois de 3 anos que Davi se sentiu ungido forte. Daquele dia em diante. Daquele dia em diante, Davi tinha uma outra responsabilidade. Diz, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Agora veja o detalhe. Desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou. Irmão, uma coisa que Deus não faz comigo e nem com você, nos obrigar a nada. Você vem à igreja se você quiser, se você tiver necessidade dele, se você achar que vale a pena. Você ora se você quiser, se você acha que vale a pena, se você tem sede da presença dele. Você entrega o dízimo se você quiser, se você acreditar na fidelidade dele e abençoar você financeiramente. Você ajuda uma pessoa se você quiser. Ninguém é obrigado. Esses dias de vez em quando, alguns pastores mandam algumas coisas que sabem que eu gosto. Aí me mandaram lá um negócio do YouTube chamado coisas que fazem você recuperar a fé na humanidade. Eu não me lembro o termo. E aí tem um lá que é engraçado. Dois menininhos, dá essa impressão que é na China, aquelas quebradas lá. 2 menininhos vindo assim com uma mochila nas costas, menininho. Um deve ter ali uns 10 e o outro uns 6, 7 no máximo. Aí vem os dois andando assim. Tem um monte de moto estacionada. E aí um deles para e começa a olhar. Até eu tive que ver o vídeo 2 vezes para entender. Um deles para, o maior, e chama a atenção do menor. E ele vai para o estacionamento de moto. E aí que a ficha caiu. Não sei se por causa da chuva, alguma coisa, 3 motos caíram. Estava caída lá. E aí eles literalmente resolveram colocar as motos de pé. E é um ralo tremendo que eles têm, pelo tamanho deles, para conseguir colocar as motos de pé de novo. Pisam na água, tem lá umas certas dificuldades. E aí depois os dois, do mesmo jeito que passaram, pararam, fizeram o que tinham que fazer, os dois saem, todo feliz, com a mochilinha de escola nas costas e foram embora. Eu vi aquilo e falei, Jesus, cadê esses crentes na igreja? Cadê os irmãos que entendem que quando são escolhidos, eles gostam de fazer o papel de herói? Eu vou ser o herói da minha família. Aquela minha irmã não vai morrer de câncer, coisa nenhuma. Eu vou subir monte, eu vou descer monte se for necessário, que é desnecessário, mas enfim, Deus dá a inspiração. Eu vou orar, eu vou jejuar,
Eu vou ser o herói de casa. Eu vou grudar esse capeta pelo pescoço, pelo chifre, se é que ele tem, e vou colocar ele no lugar dele. Eu vou ser aquele santo que vai dar exemplo para todo mundo da família. Eu vou ser a fonte de inspiração que virão até mim e vão perceber que eu sou a luz do mundo lá em casa. Eu sou o sal da terra. Eu sou o cara. Eu aprendi que Deus quer e me chamou para que eu fosse o cara. E a pessoa faz voluntariamente. Ela sente na pele a dor do próximo. Ela sente na pele a necessidade do próximo. Ela passa então a ler livros, se necessário for, para ajudar a pessoa naquela dificuldade dela. Ela passa então a pesquisar um assunto. Ela passa então a fazer o que necessário for para ajudar aquela pessoa. Cadê os Davis dos dias de hoje? Cadê aqueles que queiram ser primogênito? O primogênito é o mais velho de todos os irmãos, e o primogênito representa o pai. Primogênito é como Jesus, que veio à terra para fazer a vontade do Pai, não a dele. Veio à terra para salvar o que se havia perdido. E se você então quer ser um desses, você tem que entender que cabe a você levantar de madrugada e orar pela família. Cabe a você a vir à igreja fielmente e fazer campanha em favor da família. Cabe a você ler a Bíblia e aprender para ter o que dizer na hora certa, para ter bagagem em oração. Deus não vai forçar a barra, Ele não vai jogar você da cama se você não quiser acordar para orar. Ele não vai forçar a barra e tirar o seu fôlego, que já que você não fala com Ele, não vai falar com a vizinha, não vai fazer fofoca com ninguém. A voz é sua, o corpo é seu, você vai para onde você quiser, você fala o que você quiser. Por isso hoje tem poucos Davis na vida. Tem poucos daquele que entende o privilégio de ser escolhido para ser o primogênito, para defender os irmãos mais fracos, para dar o bom exemplo, para ajudar quem precisa, para levantar o que cai, para alegrar o triste, para chorar com o que chora e sorrir com os que riem. Cadê os Davis dos dias de hoje? Cadê os Davis? Agora veja, o privilégio, Deus olhar do céu e falou assim, ó, não quero morar em lugar algum, eu quero morar nele, nesse aí, ó. Nesse aí, esse é o cara. O Davi, eu quero morar em você. Aí o Davi diz, não, mas eu tenho meus planos, eu tenho os meus objetivos. Agora imagine, Deus morando em você, e Ele diz, olha, eu quero salvar sua vizinha. Deixa eu usar você para interceder por ela. Aí você diz, não, mas eu tenho que ir hoje na casa da cunhada. Hoje tem uma lasanha lá, não dá, Deus, eu tenho que comer. Não dá para me poder parar para orar. Como é que Deus vai morar num ser assim? Como é que Deus vai habitar numa pessoa dessa? Como é que Deus vai fazer morada naquele que ainda vive somente, como diz, olhando para o seu umbigo? Como? E aí explica também muitos dos tropeços que alguns cometem, que eu já falei para uma pessoa uma vez, ela estava já fora da igreja, ele inclusive é de uma outra igreja que eu não vou falar aqui, não, vou falar mesmo, ele era da Mundial. E ele bateu naquela porta e pediu para falar comigo. E eu conversei com ele. E aí ele contou umas histórias, umas dificuldades, uma luta. E aí eu disse assim, amigo, eu aprendi já há muito tempo lá atrás, que cada um de nós, Deus escolhe para sermos salvos na posição que Ele nos deu. Eu falei, olha, eu posso passar fome, passar sede, eu posso passar o que quer que seja, mas eu sei que na minha posição de pastor eu sou o cara, e é nessa posição que eu vou para o céu. Se eu deixar esse meu lugar para viver uma vida mais light, para ser membro da igreja, para vir quando eu quiser, para mim não dar nem satisfação para o pastor, para mim não ter obrigação de vestir uma roupa decente, para mim não ter obrigação de ir com ninguém nem para nada, se eu quiser ser assim, pode ter certeza, escreve aí, vou desviar, e se brincar vai para o inferno. E eu penso isso, sei que é isso, e é isso que você tem que entender, por mais luta que seja, seja fiel até a morte. E o cara abraçou, procurou o líder dele, pediu perdão, e continua lá, deve ter uns 5 anos isso mais ou menos. Tem gente que entende fácil as coisas. E ainda disse a ele, falou, amigo, se consagre, se dedique, ajude as pessoas, conforme Jesus fez. A Bíblia diz no livro de Atos 10, 38, lá diz, e Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder.
E andou por todas as partes, fazendo bem a todos. Não é a mamãe, o papai e o resto que morra. Todos. E não só isso, curando todos os oprimidos do diabo. Ele quebrava o demônio no meio e libertava as pessoas. Quer ser Davi, meu querido? Quer ter o privilégio de ter mais acesso a Deus? De navegar na presença, na unção de Deus? Ah, eu quero, pastor. Só vai ser possível se você entender que Deus te dá isso para você cuidar dos outros, para você levantar os outros. Não é para você ser um ungidão, para brilhar no escuro, para dar a sapateada santa. Aleluia, glória a Deus, cheio do poder. Para quê? Enche você com unção, com poder, para você ficar santão, santíssimo. Pessoas ao seu redor morrendo, você não é capaz de orar por ela. Não tem condições de dar uma palavra de fé para aquela pessoa. Não intercede por ela. Não dá um bom exemplo. Para quê? Ser ungido. O Espírito Santo vem com poder para aquele que entende. Bom, agora estou revestido, cheio da unção. O Espírito de Deus se apoderou de mim. Ele agora é o Senhor da minha vida. Ele me domina. E eu vou andar por todos os lados, fazendo bem a todos e curando todos os oprimidos do diabo. Você quer isso na sua vida? Quero. Então, se você quiser, coloque-se de pé em nome de Jesus. E aí você vai cantar de novo louvor consciente. Você não cantou? Ao Rei dos... Ele é rei acima de todos. Ele disse: meu reino, meu poder e a glória para sempre. Se consagre a esse Deus, se entregue. Seja o anjo da mão para esse Deus. Viva com esse Deus e permita que Ele viva em você. Feche os seus olhos e faça o seu pedido em forma de louvor a Ele, em nome de Jesus. Tudo que sou, de altos louvores transforma. Ele é bom em todo tempo. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor.
E que o Senhor então possa levantar entre nós os caminhos atuais, Pai, aqueles que são amados por Ti, e que passam a corresponder este amor Te alegrando, Te agradando. E não há maior alegria do que esta, que os meus filhinhos andem na prática da verdade. Não há maior alegria que eu possa dar ao Senhor do que essa de assumir o compromisso de ser aquele que guerreia as suas guerras, aquele que guerreia as guerras dos meus familiares, aquele que guerreia as guerras do patrão do credo, do amigo credo, daquele que é longe do Senhor, daquele que é o dono da casa, o inquilino da casa. Ah, Deus, é assumir a guerra em favor dos habitantes da rua onde moramos, é assumir o compromisso de guerrear em favor ao prédio onde moramos. Ah, Deus, é guerrear em favor dos irmãos, dos cunhados, dos sobrinhos, é guerrear em favor, meu Deus, daqueles que sofrem com uma doença, que sofrem com um desvio moral, é guerrear em favor daqueles, meu Deus, que não têm acesso ao Senhor, que não conhecem a sua fidelidade, que não conhecem a sua fidelidade, aqueles que se desanimam no meio do caminho, aqueles que abandonam, meu Deus, o que é correto para fazer o que é errado, aqueles que se entregam em vícios, que se entregam em bebedeiras, que se entregam em orgias, que se entregam em práticas imundas e imorais, porque eles não estão sendo, meu Deus, muitas vezes orientados por nós, ou quem sabe não oramos, não intercedemos por eles como deveriam. Ah, o Senhor disse a Davi que o Senhor daria a ele a vitória sobre todos os inimigos. O Senhor disse a ele que o seu braço com ele ficaria firme, que a sua mão com ele seria firme, que o seu braço fortaleceria. O Senhor disse, meu Pai, sobre as vitórias que ele daria. O Senhor provou o mar e os rios à sua mão direita. O Senhor disse, não quebrarei o concerto que saiu dos seus lábios. E o concerto que saiu dos seus lábios foi: eu serei com Davi. Davi a quem eu escolhi. Deixa Deus hoje escolher você. Deixa hoje Deus ouvir da sua boca que você teve o privilégio de ter sido escolhido, de ter sido achado por Ele. Dentre os mais excelentes, os confins da terra que eu chamei, de não te rejeitei. Ele declarou: Davi, em todas as palavras, tinha no seu coração aquele versículo tão conhecido de Isaías 10:41. Não temas, eu sou contigo. Ele não tinha temor dos inimigos, ele não tinha temor da batalha, ele venceu todas as guerras, ele não deixou a desejar momento algum, crendo que Deus com ele estava, que Deus o elegeu para ser um herói, Deus o elegeu para socorrer as pessoas, para socorrer os fracos, os oprimidos, e isso aconteceu de novo em Jesus Cristo, o filho Davi, o Davi que veio dos céus, aquele a quem chamamos de Cristo, e assim está escrito: o Espírito Santo se apoderou de Davi no ano passado, e nos dias atuais, após a Cristo, o Espírito Santo dele se apoderou no dia em que ele foi batizado nas águas, lá em Mateus 3,17, e ao sair das águas, ali o céu se abriu, e houve uma voz do céu dizendo: eis aí o meu filho, aquele bom braço. O Davi é aquele que vive para dar alegria, o Davi é aquele que vive para dar prazer a Deus, para dar satisfação a Deus, e só dá satisfação a Deus quem crê na benignidade dele para sempre, só dá satisfação a Deus quem crê na fidelidade dele, quem crê que ele não quebra os conselhos, que ele não quebra a aliança. Então agora que você
revelamos os vestígios dessa verdade, para vivermos para a sua honra, para a sua glória, vivermos com a sua força, vivermos com o teu poder e vivermos para o seu louvor. É o que eu te peço, Pai, para aqueles a quem hoje o Senhor elegeu como Davi. E isso, em nome de Jesus, e digam graças a Deus. Deverei uma alegre e forte salve de palmas. Graças a Deus. Pois bem, pode sentar em nome de Jesus. Deixa eu só falar com o pessoal de casa, falando em tudo isso que você ouviu aqui hoje. É importante que você entenda também que faz parte do reino dos céus as necessidades e as riquezas daqui da terra para que consigamos pregar o evangelho e falar de Jesus. Então você que é fiel no seu dízimo, está aqui aquele envelope de dízimo que você já conhece, e aqui atrás tem as contas da igreja, como de oferta é a mesma coisa. E tendo a oportunidade, se quiser fazer via eletrônica, que seja pela internet ou no banco ou coisa assim, depois se fizer, mande pelo WhatsApp o seu comprovante, para que a gente possa colocar como alguém sendo membro dessa igreja, que ajuda essa igreja a manter-se de porta aberta e pregando o evangelho. E Deus vai te abençoar, porque a bênção que você recebe não é nem do pastor em si, não é de homem algum da face da terra, mas a bênção você recebe por ser fiel, porque está escrito que se você entregar os dízimos e ofertas, você pode fazer prova dele, que ele abrirá as janelas dos céus. E também tem uma outra regra espiritual, que é importante que você entenda. Pastor nenhum consegue repreender demônio no sentido espiritual, porque a Bíblia diz claramente lá em Malaquias: eu repreenderei o devorador. Então a repreensão contra a força maligna que atua contra a vida financeira não cabe ao pastor, não cabe ao bispo, não cabe ao apóstolo, não cabe ao missionário, cabe somente ao próprio Deus. Quando você entrega o seu dízimo, ele repreende o devorador. Quando você é fiel na sua oferta, ele faz a obra. Estamos numa grande batalha espiritual e financeira, necessidade da igreja. Então está aí o recado, que Deus abençoe você. Hoje é domingo, amanhã é campanha da prosperidade, na quarta-feira 9, 12, 7 e meia família, e na sexta-feira a campanha que estamos entregando o pão ainda. E você pode vir participar conosco. Você vem, recebe esse pão, leva para sua casa. Na sexta-feira agora foi uma grande inspiração que Deus nos deu, mas como já tem sido comum muitas das vezes, tinha poucas pessoas da igreja. É sinal que as pessoas não entendem que elas precisam ser um Davi da vida para poder socorrer os outros que não são. Então procure ser mais fiel, vindo à igreja, buscando a Deus, recebendo lá uma bênção, uma oração, que seja um pão como esse, para levar para as pessoas que sofrem e precisam de ajuda, tá certo? Então você de casa fique na paz, a gente volta em tempo oportuno em nome de Jesus.